Com o tema emprego, direitos e democracia, 8 centrais sindicais realizam ato unificado na próxima segunda-feira, 1º de maio, para marcar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento será realizado no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, a partir das 10 da manhã. E tem presença confirmada, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para falar com a gente sobre o 1º de maio, nós conversamos agora com o Sérgio Nobre, que é o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Sérgio Nobre, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Bom ver aqui a Ana, bom ver você, Cosmos. Sérgio, vamos falar então desse 1º de maio, 1º de maio histórico no que diz respeito com a presença de público no pós-pandemia e um 1º de maio que vem com muitos significados. Queria te ouvir sobre este novo 1º de maio agora na próxima segunda-feira, Sérgio. Ele é um 1º de maio histórico porque o mundo todo, a classe trabalhadora no planeta inteiro acompanhou as eleições de outubro do ano passado no Brasil, com muita esperança, né, porque uma vitória do presidente Lula significaria, né, uma alteração na correlação de forças no planeta entre esquerda e direita, e o mundo, com a eleição do presidente Lula, ganharia uma liderança, né, uma voz internacional em defesa dos direitos humanos, da paz, da geração de emprego. Então, a vitória do presidente Lula não foi uma vitória só da classe trabalhadora brasileira, foi uma vitória da classe trabalhadora no planeta inteiro. E o 1º de maio, né, que marca nos primeiros meses do governo do presidente Lula, acabamos de fazer o balanço dos 100 dias do governo do presidente e nos enche de muito orgulho, porque o presidente Lula fez nesses 100 dias mais que o Bolsonaro em 4 anos, né? Recuperou a imagem do país no planeta inteiro com as viagens internacionais que fez para a China, para Portugal, para a Espanha, Estados Unidos, o Brasil que estava sumido, né, das relações internacionais. O presidente Lula aparecendo muito bem, recuperando as parcerias econômicas, que é fundamental para a gente retomar o crescimento do nosso país, mas também aqui dentro do nosso país uma sinalização muito clara dos compromissos, né, que ele assumiu na campanha. Então, todo o peso do governo e o seu empenho na promoção dos direitos humanos, a coragem com que apoiou o povo Yanomami, né, e retirou o garimpo ilegal das terras Yanomami, a solidariedade nas tragédias que aconteceram aqui, em especial no litoral norte de São Paulo. Enfim, o presidente tem sensibilidade para o sofrimento do povo, a instalação das mesas de negociação, atendendo a pauta dos trabalhadores, que é a retomada da política de valorização do salário mínimo, a reforma do modelo sindical, o fortalecimento da negociação coletiva, a regulamentação dos trabalhadores que trabalham por aplicativos, entregadores do iFood, os Uber, que trabalham sem direito nenhum, e são mais de 10 milhões de trabalhadores no Brasil, enfim, né? Então, nesses 100 dias, né, o presidente Lula tem dado sinalizações claras no sentido, né, de governar com a classe trabalhadora, recuperar os direitos, promover o desenvolvimento, e tudo que a gente quer na segunda-feira, no Vale do Anhangabaú, a partir das 10 horas, que o mundo veja, né? Que a classe trabalhadora está unida no Brasil, que o 1º de maio junta todas as centrais sindicais, é um 1º de maio unificado. Nós queremos que os partidos participem também, que têm compromisso com o Brasil, com a classe trabalhadora, as lideranças do movimento social e o presidente Lula, né, fazendo anúncios, né, da pauta da classe trabalhadora para o mundo, né? Então, essa é a foto que a gente quer mostrar, que a classe trabalhadora brasileira está unida, né, e que nós estamos junto com o presidente Lula para reconstruir o Brasil. Aliás, aproveitar, né, o Ana e Cosmo, né, para convidar o povo que está me ouvindo aí, né? Importante que você vá na segunda-feira, leve a família, né, os filhos para o Vale do Anhangabaú, para ouvir as lideranças falar, né, mas também o 1º de maio não é só dia de luta, né, de rememorar as lutas e apresentar nossa pauta, mas também é um dia de festa, né? Então vai ter vários artistas ali, vai ter dança, atos culturais, né? E é bacana, um momento bom de levar a família e curtir um momento ali com os filhos e contribuir com a luta dos trabalhadores. E aproveitando que o senhor falou sobre a valorização do salário mínimo, o governo federal está comprometido em fazer uma valorização permanente do salário mínimo, coisa que a gente não viu acontecer aí nos últimos 6 anos, por exemplo.
E eu gostaria que o senhor comentasse, para além do ato específico de aumentar o salário mínimo, ter aí um reajuste digno, as pessoas que têm esse salário como patamar de recebimento de renda, mas para a economia e para toda a sociedade, o que a valorização do salário mínimo, no final das contas, impacta para toda a sociedade, para além de quem realmente ganha ali nominalmente um salário mínimo? O salário mínimo ele é o principal instrumento de distribuição de renda que a gente tem no Brasil. Então, cada centavo que entra no salário mínimo, quem recebe salário mínimo, ele não faz poupança, né? Ele recebe e ele usa para o consumo. Então, cada real que entra, ele vai comprar feijão, vai comprar arroz, ele vai comprar uma camiseta, ele vai comprar um sapato, e com isso ele impulsiona a produção tanto no campo quanto na indústria. Impulsionando a produção, impulsiona a geração de emprego, a arrecadação de impostos. E o presidente Lula, né, nos 2 primeiros mandatos, de 2003 até 2010, ele acreditou muito nisso, ele reajustou o salário mínimo muito acima da inflação, a média, né, dos 2 mandatos foi de 4,8 acima da inflação todo ano no salário mínimo, e aquilo foi fundamental para a recuperação do emprego no Brasil. Nós quase chegamos ao pleno emprego no final do segundo mandato do presidente Lula, e muito por conta da valorização do salário mínimo. Então, não sei se as pessoas que estão me assistindo lembram, quem vivenciou esse período, a imprensa, muitos economistas conservadores diziam que o salário mínimo não podia subir acima da inflação, porque a Previdência ia arrebentar, porque isso ia gerar inflação, que ia voltar para a hiperinflação. E o salário mínimo foi valorizado muito acima da inflação e não aconteceu nada disso, né? A Previdência estava equilibrada, muito ao contrário, né? A Previdência teve superávit nesse período, não teve inflação coisa nenhuma, né? O trabalhador pôde consumir, ter uma vida melhor, comprar picanha, que o presidente Lula, né, sempre fala, né? Então, retomar a política de valorização do salário mínimo é fundamental. Infelizmente, nos últimos 7 anos, no governo Temer e Bolsonaro, acabou a política, né? O salário mínimo era para ser muito maior que os 1.320 que o presidente Lula vai anunciar aqui. Mas o que é importante, né? Está retomando a política. Então, no 1º de maio, o presidente Lula vai anunciar os 1.320, que vai vigorar a partir do 1º de maio, que é um reajuste expressivo, e vai anunciar também a política de valorização permanente. Então, em 1º de janeiro de 2024, o cálculo vai ser a inflação desse ano, né, que está mais ou menos projetada, segundo o Diese, em 5,5%, deve ser a inflação desse ano, e acresce o PIB do ano passado, que está em 2,9%. Né? Então, se isso acontecer, em 1º de janeiro de 2024, tem um novo reajuste na casa de 8,5%, quase 9% no salário mínimo novamente. Né? E aí segue, né, a política para os anos que vêm pela frente. E o presidente Lula também assumiu um compromisso de que, embora não tenha sido culpa dele, né, a interrupção nesses últimos 7 anos da política de valorização, mas a partir de janeiro do ano que vem, ele reabre a negociação com as centrais sindicais para discutir a recuperação, né, desse período que ficou para trás no valor do salário mínimo e tentar chegar no final do governo dele com isso zerado, né, sem nenhuma dívida para trás. Então, isso é muito importante. Só quem tem compromisso mesmo com a classe trabalhadora para assumir uma agenda dessa, né? Sérgio, vamos falar também de um ponto importante reivindicado pelos trabalhadores centrais sindicais, que é a correção da tabela do imposto de renda. Isso é uma luta histórica e que as centrais sindicais estão em tratativas com o governo do presidente Lula. Queria que você pudesse falar também sobre essa questão da correção da tabela do IR, Sérgio. Então, nós, na conversa com o presidente Lula sobre o salário mínimo, o ministro Fernando Haddad estava também na conversa. Então, nós deixamos claro que a correção da tabela do imposto de renda ela é importante. Você tem uma forma perversa de você aumentar a arrecadação, é não corrigindo a tabela, né? E você vai arrochando e penalizando os trabalhadores. Agora, nós queremos mais do que isso, né? O país vai debater a reforma tributária. Para nós precisamos de uma nova tabela do imposto de renda, né? Uma tabela que, de fato, seja progressiva. Não tem imposto mais justo, nós dissemos isso para o ministro, do que o imposto de renda, né? Então, quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha pouco não paga nada ou paga pouco. É assim que funciona. A nossa tabela é regressiva. A gente fala que quem paga imposto no Brasil é o trabalhador assalariado.
né? Porque o rico não paga imposto quando compra lancha, quando compra helicóptero, né? Os empresários não pagam imposto de renda quando tem lucro, quando tem dividendos, né? E a gente sabe que o sistema tributário de um país, quanto mais ele é focado na renda, ele é mais justo, e quanto mais focado na produção e no consumo, mais injusto ele é, como é o nosso modelo. Por que o sistema tributário não pode estar focado no consumo e na produção? Porque um trabalhador que ganha salário mínimo quando ele compra 1 quilo de café, lá num quilo de café tem imposto embutido. E ele paga o mesmo imposto que um cara que ganha R$1 milhão por mês. Isso não é justo. Então, a carga tributária tem que sair do consumo e da produção e tem que ir para a renda, que é isso que a gente defende. Agora, todo mundo paga proporcional ao que ganha. Então, você tem que ter uma faixa que comece com 1% e vá até 60%. E as pessoas vão se enquadrando conforme o seu salário. Assim é uma tabela justa. E esse debate nós queremos fazer por ocasião no Congresso Nacional da reforma tributária e é uma pauta central, né, para o movimento sindical. Agora, eu gostaria de resgatar uma questão que o senhor mencionou lá no começo da nossa conversa, que são os trabalhadores por aplicativos ou uberizados, como alguns especialistas mencionam. São aí categorias, vamos dizer assim, que não apenas uma categoria, mas são diversas categorias que se encaixam nessa nomenclatura, que acabam estando nessa condição, não tendo direitos garantidos, né? Qual tem sido a discussão entre as centrais sindicais sobre esse tema e a negociação também com o governo federal sobre uma possível legislação específica que garanta, de fato, alguma cobertura e segurança a esses trabalhadores e trabalhadoras? Esse foi um compromisso de campanha do presidente Lula. Ele fez disso um tema durante a campanha e que, vencendo as eleições, ele ia regulamentar esse tipo de trabalho, porque, né, colocaram na cabeça de jovens, né, são garotos, de que ele é empreendedor, de que ele não deve ter carteira assinada, enfim, de que essa relação moderna de trabalho, mas que, como o presidente dizia, né, ele não é empreendedor coisa nenhuma, né, é um trabalhador precarizado que não tem direito a nada. E a gente vê jovens, né, que trabalham ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, a gente vê de maneira clara, né, os garotos entregando, né, a comida, né, com bicicleta, e muitas vezes a bicicleta nem é dele, né, aquelas bicicletas do Itaú que aluga, né, não tem um lugar para parar, não tem lugar para tomar água, trabalha que nem um doido, 18 horas por dia, chega no final do mês, não chega nem ao salário mínimo, quer dizer, isso não é empreendedorismo, né, isso aí é trabalho análogo à escravidão, né. E quando a gente vê que são jovens que estão começando a vida, é mais perverso ainda, né? E a gente vê também os trabalhadores aí que são os entregadores que trabalham com moto, né? A gente vê em dia de chuva, né? É muito legal a pessoa pegar o celular, pedir uma pizza, uma comida ali da sala assistindo um filme, água lá fora, né? E daí, meia hora, a pessoa chega com a comida quentinha, né? Sem você ter que sair de casa, na porta da tua casa. É uma comodidade, né, que a gente tem que manter, um serviço importante. Agora, ele tem um custo, né? E esse custo não pode ser jogado na costa do trabalhador, né? Se ele cair, né, com a moto, quebrar a perna, não tem seguridade, não tem salário para pagar para ele, para sustentar a família, não tem quem recupera a moto, quer dizer, isso não é razoável, né? Então, esses trabalhadores, eles têm que ter a proteção básica. Não tem problema se o trabalhador não quer ser seletista, né? Se ele quer trabalhar em sistema de cooperativa, se ele quer fazer jornada parcial, se ele quer trabalhar para 3, 4 lojas com liberdade, não tem problema. Mas independente da forma de contratação, ele tem que ter um limite de jornada, né? Não pode trabalhar 20 horas por dia, sem ter limite, né? Tem que ter um limite máximo de jornada, tem que ter um salário mínimo, que não pode ser inferior ao salário mínimo nacional, tem que ter um piso da categoria, tem que ter assistência médica, né? Se ficar doente, tem que, sabe, ser atendido, né, nos hospitais. Se ele, sabe, se acidentar e precisar se afastar por meses do trabalho, ele tem que ter salário, seguro previdenciário. Essas coisas civilizatórias, nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Então, nós queremos levar isso, né, tanto para os trabalhadores que trabalham em aplicativo com transporte de passageiro, que é o caso do Uber, quanto também os entregadores, seja de bicicleta, seja de moto. Esse é um compromisso que o presidente Lula assumiu e já tem uma mesa de negociação em andamento com as empresas e o governo e os trabalhadores para fechar um acordo em relação a isso. E nós estamos otimistas que nos próximos 30, 40 dias a gente possa anunciar uma regulamentação para esses trabalhadores. E vai ser o primeiro caso no mundo, viu? O Brasil vai ser um caso,
Porque tem casos de regulação numa cidade, mundo afora, numa categoria, mundo afora. Agora, uma lei nacional não tem. Nós vamos ser exemplo para o mundo. Sérgio, aproveitar a oportunidade, lembrando aqui aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Brasil Atual que a TVT, o YouTube da TVT e a Rádio Brasil Atual vão transmitir o 1º de maio a partir das 10 horas desta segunda-feira. Queria que você fizesse mais uma vez um convite aí para os nossos telespectadores, ouvintes e seus familiares. Muito bom. Aliás, eu quero ver vocês lá. Bom transmitir. O 1º de maio é em São Paulo, mas era nacional, né? Nós queremos que o Brasil inteiro acompanhe o 1º de maio. E é isso, né? O 1º de maio é um momento da gente encontrar as pessoas, né? É muito importante que os trabalhadores bancários, os metalúrgicos, os professores, é um ponto de encontro, né? Um se encontra ali na praça para bater papo, discutir as condições de trabalho, como os trabalhadores se organizam. Pessoa que é solteira, de repente, pode até arrumar um namorado, uma namorada lá, não é isso? Está lá tomando uma cervejinha com o povo e participando da luta, né? Ajudando a organizar a classe trabalhadora e também tendo um momento de descontração com a família, no show, momento de encontrar os filhos, né? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas da família é isso, né? Ter um momento para estar com a esposa, os filhos e tal, se divertindo, e o 1º de maio vai proporcionar isso. Então, se organizem, vamos lá, vamos nos encontrar no 1º de maio, dia de luta da classe trabalhadora. Dia de luta e de comemoração, como o senhor bem colocou, os dois elementos juntos ali, né, no Vale do Anhangabaú. Então, conversamos com o Sérgio Nobre, que é presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Foi um prazer falar contigo hoje. Muito obrigado por participar no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço. Um grande abraço. Parabéns aí pelo programa. Abraço. E a gente faz um breve intervalo agora e volta daqui a pouquinho.